Muito bem, meus amigos, curtindo mais esse vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Vamos falar da audiência de Brasil e Marrocos na Globo, no SBT. Vamos falar um pouquinho do streaming também, vamos falar de Cazé TV. E já adianto, né, que temos muita confusão, né? Há poucas horas o SBT se manifestou aí, criticando mais uma vez o Ibope, né, que é responsável aí pela medição de audiência das emissoras, porque está havendo uma questão. Segundo o Ibope, a medição é feita através de áudio, né? Através do áudio das emissoras. O SBT está transmitindo em parceria com o canal N Sports, como todo mundo sabe, então a transmissão é simultânea. O áudio é o mesmo, né? Do SBT e da N Sports. Então o Ibope, né? Essa é a justificativa do Ibope, que no momento do jogo existe uma dificuldade para identificar, né? O que é SBT e o que é N Sports. Aí então, por isso que nem vale a pena você divulgar os dados preliminares, né, de audiência do Ibope. A gente está aguardando aqui nessa segunda-feira os dados consolidados e eles saíram, né? Há poucos instantes aí saíram os dados consolidados. Eu vou passar para vocês e a gente vai conversar sobre esse assunto, né? Porque tem gente que nem acredita no Ibope, né? Hoje eu vi um jornalista, um apresentador importante aí no YouTube, dizendo que não confia nos números do Ibope, né? O assunto era sobre o jogo da seleção, né, também. Mas enfim, né? Aí cada um tem a sua visão. Olha, o que temos aqui? Jogo entre Brasil e Marrocos, válido pela Copa do Mundo. A TV Globo liderou na TV aberta com média consolidada de 31,8 pontos. Enquanto o SBT garantiu a vice-liderança com 11,1 pontos de média, pico de 12,1 no SBT, e são dados da Grande São Paulo. Bom, já posso comentar aqui o seguinte, né? Você lembra num vídeo anterior que eu gravei há poucos dias que o objetivo do SBT, né, o sonho do SBT, era chegar a 10 pontos nos jogos da seleção. Pois é, conseguiu, né? Já conseguiu. 11,1 pontos de média e pico de 12,1. Então o SBT atingiu o seu objetivo já nessa primeira partida da seleção na Copa do Mundo de 2026. Bom, apesar de manter a liderança isolada, a transmissão da Globo registrou um dos menores desempenhos de sua história para partidas da seleção brasileira na competição. Essa redução nos números ocorreu devido à forte fragmentação de público e novas plataformas de mídia. No digital, a Cazé TV destacou-se ao alcançar a marca de 11 milhões de aparelhos conectados simultaneamente. Eu vi até mais, né? 12, 13, mas está aqui informação nesse momento, 11 milhões de aparelhos conectados. Bom, agora eu estou aqui, esse é o portal O Planeta TV. Portal Planeta TV, tem também informações sobre este assunto. Tem aqui, inclusive tem as audiências da TV e os números são os mesmos, né? Os números são os mesmos. O que a gente tem aqui? A estreia do Brasil na Copa mudou o tamanho da audiência do SBT no horário. Com a transmissão de Brasil e Marrocos, a emissora chegou a 11 pontos de média e uma faixa, né, que em dias comuns costuma ficar abaixo dos 3. Então você vê, de 3 pontos, né, que normalmente o SBT consegue nessa faixa de horário, chegou aí a 11, né, 11,1, o que é normal nesse sentido, porque é um jogo do Brasil de Copa do Mundo, né? Aliás, o SBT não faz Copa do Mundo desde 1998. Né? E era com o Silvio Luiz, né? A Copa da França foi a última que o SBT fez, né? E agora volta a transmitir o Mundial. Aqui fala também que o futebol empurrou a programação seguinte, né? Inflado pelo jogo, o SBT Brasil herdou o pico de 8,8 pontos e alcançou seu melhor desempenho de audiência em 3 anos. A alta não ficou restrita ao jornalismo, um capítulo inédito de A História de Joana também bateu recorde e conseguiu a vice-liderança pela primeira vez. O futebol impulsiona, né? Na Globo, Caldeirão com Mion reagiu em outro ponto da disputa. Exibido ao vivo no esquenta para a estreia da seleção brasileira na Copa, o programa registrou seu maior Ibope do ano. A Record ficou distante do embalo do jogo. Durante a bola rolando, o Cidade Alerta marcou 3 pontos, enquanto o Jornal da Band ficou abaixo de 1 ponto no mesmo recorte. E aqui tem a audiência de todas as emissoras. Vou colocar na tela para vocês aqui, né, o que interessa para a gente, né, Globo e o SBT. Tá aqui, Brasil e Marrocos, 31,8 é a média da Globo, já números consolidados, né? E o SBT, vou colocar aqui para vocês, o SBT, então,
Copa do Mundo, Brasil e Marrocos, 11,1. Então tá aí. Esses são os números de audiência. A Cazé a gente já passou também. Então, gente, é o seguinte, vamos conversar sobre esse assunto, quero sua opinião aqui no canal do Fábio Fidelix. São vários fatores, né? Se pegar a última Copa do Mundo 2022, a única emissora de TV aberta que fez a Copa foi a Globo. Cazé TV foi o início, né? Foi a estreia da Cazé TV, transmitiu 22 jogos, pouca gente conhecia a Cazé, né? Hoje não, hoje a Cazé está consolidada, né? Transmitindo todos os jogos, né? O único player que tem todos os jogos. Então, não há como negar, né? Que a Cazé TV tira a audiência da Globo, como tira a audiência do SBT, porque se fosse só Globo e SBT, seria tranquilo, né? Até para a medição do Ibope não teria, se não tivesse a N Sports, né? Fosse só realmente Globo e SBT em termos de TV aberta, sem transmissão simultânea com outra emissora, no caso do N Sports e SBT a parceria, seria mais fácil para medir. Sem a Cazé TV, né, os números com certeza seriam maiores da Globo e do próprio SBT. Então acho que a Cazé influencia nisso. Galvão Bueno, outro fator importantíssimo, né? Porque as pessoas estão acostumadas nos últimos, sei lá, desde 1990, né? O Galvão Bueno é a voz da seleção brasileira na Globo. Aliás, eu vi alguns sites dizendo que desde 82, tá errado, viu, gente? Tá errado, porque 82 não era o Galvão que narrava os jogos da seleção brasileira, era o Luciano do Vale na Globo, e 86 também não foi o Galvão, foi o Osmar Santos. Só a partir de 1990 que o Galvão assumiu os jogos da seleção brasileira. Em 86 ele narrou uma partida, o Osmar teve um problema, e no segundo jogo, Brasil e Argélia, 1-0 Brasil, gol do Careca, o Galvão narrou aquela partida. Mas foi a partir de 90 que ele virou a voz da seleção brasileira na Globo. Então, até 2022, você vê aí quanto tempo. Então, não tem como, né? É uma memória afetiva, é o Tetra, é o Penta em 2002, o Tetra em 94. Então, não tem como, né? Muitas pessoas têm ali a voz do Galvão Bueno na mente, não tem como. Então, muita gente foi pro SBT por esse motivo. Mesmo o Galvão não estando na melhor fase da sua carreira, né? Também, né? Já veterano. Olha, como eu disse aqui no vídeo anterior, eu assisti o jogo pela Globo, tentei assistir pela Cazé, estava, infelizmente, tendo ali alguns travamentos e também o delay estava muito exagerado, né? Quase 30 segundos, pelo menos, nos meus equipamentos ali. Tem gente que conseguiu um pouquinho menos, é o que eu disse, depende de muita coisa, né? De muitos fatores. Mas enfim, vi o jogo pela Globo, não vi pelo SBT, mas vi os gols depois naquele programa esportivo, lá o Balanço da Copa no SBT, apenas vi os gols, né? Então eu não posso fazer uma análise de narração vendo apenas os gols. Os gols foram, né? Galvão narrou, legal. Como foi em 2022, né? Como foi parecido ali com 2022, um pouquinho também do estilo que ele tem agora no Prime Video, um pouco menos até de voz do que em 2022. Achei também o áudio do SBT diferente da Globo, não, achei o áudio um pouco mais abafado no SBT. Não tem a mesma força o áudio do SBT em comparação com o áudio da Globo. Mas enfim, nos gols eu acho que o Galvão foi bem, e vejo muita gente nas redes sociais e no meu canal aqui, né? Muita gente elogiando o Galvão, dizendo que ele não errou, que ele se preparou, né? Com tantas críticas, o que aconteceu no Prime Video, sabe como é que é a rede social? Muita gente detonando o Galvão Bueno, criticando, e algumas críticas com razão, né? Porque no Prime Video ele teve algumas narrações realmente que deixaram muito a desejar, né? Muito a desejar. Mas enfim, o pessoal elogiou o Galvão. Eu não posso cravar aqui que o Galvão fez uma narração espetacular, porque eu não acompanhei. Mas enfim, vou tentar acompanhar pelo menos um tempo no jogo Brasil e Haiti. Na próxima sexta-feira, 9h30 da noite, começa o jogo. Vou tentar ver um tempo no Galvão, talvez um tempo na Globo. Vou tentar ver se a Cazé estiver legal também, dou uma olhada na Cazé. Mas vou tentar ver pelo menos um dos tempos de jogo no SBT com o Galvão Bueno, para depois eu dar a minha opinião, que não vai mudar nada, né? Opiniões, cada um tem a sua, não vai mudar nada a vida do Galvão Bueno, não vai mudar nada a Globo, nem a Cazé com a minha opinião. Mas, né, todos nós temos o direito, né, de emitir a nossa opinião, cada um tem suas preferências, suas análises. Eu acompanho narração esportiva desde o final dos anos 70, sempre adorei narração esportiva, tanto é que fiz, né, narração esportiva no rádio, numa TV local aqui da minha cidade, em Mojimirim. Então eu adoro narração esportiva, às vezes eu presto mais atenção no narrador do que no jogo, né? Então eu adoro acompanhar. E o Galvão realmente não tem como, né? Não é mais o Galvão de outros tempos, né? Eu estava vendo até
esse jogo de 86 que ele narrou, né? A Copa do México lá, que o Osmar Santos teve um problema de saúde. Sensacional naquela época a narração do Galvão, né? O timbre de voz, o pique, a velocidade, a vibração. Era uma, né? É assim, Luciano do Vale também teve momentos espetaculares. No fim de carreira, o Luciano do Vale parecia um outro narrador, né? Lento, sem vibração, errando o nome de jogadores, trocando o nome. Então, é assim, gente, é assim que a vida. Não tem nenhum narrador esportivo que vai começar e terminar a carreira do mesmo jeito. São fases, ciclos, as coisas mudam, o cara cria um bordão, muda a forma de colocar a voz no microfone. O Galvão mudou muito, o Luciano do Vale mudou muito. O Silvio Luiz nem tanto, né? O Silvio Luiz não mudou tanto assim na carreira dele. Só no final agora também, né? Com a idade, o Silvio Luiz já estava bem debilitado em todos os sentidos, né? Mas enfim, o Galvão e o Luciano mudaram muito os estilos, né? Desde os anos 70 até o final da carreira do Luciano, e o Galvão, que continua nativa, né? Aí na sua 13ª ou 14ª Copa do Mundo, né? Depende aí do ponto de vista, né? Se a Gazeta valeu ou não quando ele fez lá nos estúdios em 1974, Copa da Alemanha. Ele só conta a partir de 78 na Argentina, que ele fez pela Bandeirantes, né? In loco. Mas enfim, gente, é isso. O SBT conquistou uma belíssima audiência, na minha opinião, né, superando as suas expectativas, e tem muita Copa pela frente, né? Agora Brasil e Haiti, imagine Brasil e Escócia, de repente o Brasil precisando do resultado, e depois a partir da fase de mata, né, 16 avos, né, que é horrível isso, não, fase 16 avos, segunda fase, né, depois oitavas, quartas, se o Brasil for evoluindo, a audiência com certeza vai aumentar. E é jogo do Brasil que vai acontecer isso, né? Não vai acontecer isso, dificilmente isso vai ocorrer em outras partidas, né? Alguns portais também informaram que foi a pior audiência da Globo em jogos de seleção brasileira em Copa do Mundo, da história, né? Pior audiência da história. A pior era em 2014, aquela decisão terceiro lugar, Brasil e Holanda, né? Aquele clima depois do 7-1, o Brasil ainda tomou de 3-0, né? E esse jogo acabou superando, né, aquele recorde negativo. Então, teria sido, segundo alguns portais, desde que existe a medição do Ibope, né, da forma que a gente conhece hoje, foi a pior audiência da Globo em jogos de seleção brasileira em Copa do Mundo. Então você vê realmente como tudo isso pesa, né? A força do streaming, da Cazé TV, também o Galvão, né, que não está na Globo, está na concorrência, está no SBT. Eu acho que tudo isso mexe. Talvez também um pouco de desinteresse, sei lá, a seleção brasileira não está inspirando confiança em ninguém, né? Você vê como é que foi a estreia aí. Então são todos esses fatores. Bom, enfim, é isso, gente. Complicada a situação. Repito aqui, o SBT reclamou nessa segunda-feira mais uma vez com o Ibope, né? O sistema de medição, tem esse problema aí com um áudio, né, com a transmissão simultânea, porque o áudio é o mesmo, né, tanto do SBT como da N Sports. Isso aconteceu também na Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 nesse último domingo, porque a Globo fez de forma simultânea com o Sport TV, o áudio é o mesmo. Então o Ibope diz que tem dificuldades para identificar qual canal é um, qual canal é outro. Então vejam como são as coisas. Enfim, manda sua opinião, galera. Diz pra gente aí o que você tá achando da Copa, das transmissões, dessas audiências, gostou, não gostou, o que você acha? E a gente volta a qualquer momento aqui no canal do Fábio Fidelix. Um abraço, tchau.